CNBC is your ticket to the annual Berkshire Hathaway meeting. Warren Buffett meets with shareholders. Becky Quick and Mike Santoli with full coverage. Por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo de especialistas do mundo cripto. Bom. Becky, you're next. Essa pergunta vem de Scott Williams, de Portland, Oregon. Ele perguntou: o senhor acha que o impacto final do Dodge será positivo ou negativo para a saúde econômica de longo prazo dos Estados Unidos? Por que você não me faz uma pergunta difícil, hein? Olha, a burocracia é algo impressionantemente comum e, mais do que isso, contagiosa. Até mesmo dentro do nosso sistema capitalista. A maioria das grandes empresas, a verdade é que quase todas poderiam ser administradas de forma melhor. E tenho certeza de que isso vale para Berkshire também em muitos aspectos. Agora, o governo é o exemplo extremo, porque ali não existe nenhum tipo de limite real. Nenhum sistema de controle. E é isso que assusta quando a gente pensa no futuro da moeda. O governo pode imprimir moeda. E se você tem pessoas sendo eleitas por prometerem coisas às pessoas, e não estou dizendo que não sejam sinceras, mas a realidade é que nenhum político vai dizer: olha, você tem mau hálito, se afasta de mim. Isso não existe. Então, o verdadeiro desafio sempre foi: como controlar as receitas e despesas do governo? E isso já prejudicou muitas civilizações ao longo da história. A gente não está imune a isso. Já estivemos perto, muito perto. E se você me perguntar, como em uma democracia a gente realmente muda isso? Bom, hoje estamos operando com um déficit fiscal insustentável no longo prazo. Ninguém sabe se esse longo prazo significa 2 anos ou 20, porque nunca existiu um país como os Estados Unidos. Mas, como dizia o economista Herbert Stein, se algo não pode continuar para sempre, uma hora vai parar. E o que estamos fazendo agora não pode continuar para sempre. O problema é que chega um ponto onde a coisa escapa do controle. E aí, simplesmente você desiste de tentar consertar. E foi por pouco que não chegamos nesse ponto. O Paul Volcker conseguiu evitar isso. Mas já estivemos bem perto. A inflação já foi alta nos Estados Unidos, sim. Mas nunca tivemos uma hiperinflação. E isso não é algo que você queira testar, porque ela se alimenta sozinha. Pessoalmente, eu não gostaria de estar na posição de ter que consertar isso. Hoje temos um déficit de cerca de 7% do PIB. E o sustentável talvez seja 3%. E quanto mais longe desse ponto a gente for, mais a gente entra num território onde as coisas fogem do controle. É um trabalho que precisa ser feito, mas é um trabalho que eu não quero fazer. E o Congresso, sinceramente, não parece disposto a fazer também. Talvez seja melhor eu parar por aqui enquanto ainda estou bem. Veja, sempre teremos desafios como país. Mas esse
Esse é auto-infligido. Temos uma máquina de geração de capital, de conhecimento, de talentos, como o mundo nunca viu. E se você quisesse escolher um único jeito de estragar tudo, seria mexendo com a moeda. E isso já aconteceu em muitos lugares. O problema são os incentivos errados. Não há punição real para quem erra. Pelo contrário, há recompensas. Não existem mecanismos reais de controle. Na teoria, você criaria um sistema onde quem faz besteira sofre as consequências. Mas hoje, quem comete erros muitas vezes sai ganhando. Esse é o dilema de viver no país mais bem-sucedido da história do mundo. E é um problema que a gente ainda tem um tempinho para resolver. Com isso, vamos para a próxima pergunta. At this point, we got a little room to go in solving them. And with that, I'll shut up and go on to station 3. Hello, Mr. Buffett. Olá, Sr. Buffett. Meu nome é Sasha e sou da Alemanha. Antes de tudo, quero agradecer, porque o senhor teve um impacto enorme na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. E isso não tem preço. Well, thank you. Sr. Buffett, imagine que estamos no ano de 1776 e o senhor está sentado ao lado de Benjamin Franklin, ajudando a moldar os alicerces de uma nova nação. Quais princípios econômicos fundamentais o senhor defenderia para construir uma sociedade capitalista justa, resiliente e movida por oportunidades capaz de sustentar a prosperidade de longo prazo para as futuras gerações? One that supports long-term prosperity for future generations. Bom, essa é uma ótima pergunta. Mas, para ser sincero, eu provavelmente diria ao Ben Franklin: continue pensando aí. Nem precisa me ouvir, porque com certeza você vai ter ideias melhores do que as minhas. Ele foi uma pessoa incrivelmente notável. Provavelmente o último homem da história que chegou perto de compreender todas as áreas de atividade de um país. Ele inventou todo tipo de coisa. Aliás, como a gente estava falando sobre juros compostos, ele deixou uma parte da fortuna dele em testamento para a Filadélfia e outra para Boston, justamente para mostrar, por mais de 200 anos, o poder dos juros compostos. Left a sum of money to Philadelphia and another sum to Boston that would serve as an example for a couple hundred years, of the power of compounding and all kinds of things. Ele estava tão à frente do seu tempo que se eu estivesse sentado com ele debaixo de uma árvore, a melhor coisa que eu poderia fazer era não atrapalhar. Simplesmente deixar ele continuar pensando. Agora, ele enxergava não só os problemas imediatos da época, mas também os que o sucesso pode trazer para uma sociedade. E isso vale até hoje. Veja. Hoje temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Não dá para a gente se isolar, mas podemos servir de exemplo para o mundo. E acho que temos essa responsabilidade, porque fomos extremamente afortunados neste país. Temos um sistema que funciona razoavelmente bem. Mas eu não acho que se chega muito longe tentando dar lição nos outros. Você não é o iluminado que vai dizer a todos como devem viver. Porque há apenas alguns séculos outros países dominavam o mundo. E agora, se a gente chega tentando ensinar todo mundo, isso só gera ressentimento. Então, eu acho que é um erro de comunicação e de persuasão tentar dar palestrinha depois de já ter vencido o jogo. Se fosse para dar um conselho ao Ben, eu diria: descubra como vencer o jogo, mas com humildade. E também tentaria criar um sistema que evitasse inventar coisas capazes de destruir o planeta. Coisas que, uma vez lançadas, se tornam incontroláveis. Por exemplo,
Não havia alternativa a desenvolver a bomba atômica. Mas hoje, o número de países com essa capacidade foi de 1 para 8. E provavelmente logo chega a 9 com o Irã. Esse é um erro que a sociedade simplesmente não pode repetir. É muito mais difícil resolver um problema com 9 variáveis do que com uma só. Meu pai estava no Congresso quando a bomba foi usada pela primeira vez. E é impressionante como o Sam Rayburn conseguiu manter a Câmara dos Deputados no escuro. Eles estavam aprovando os orçamentos e não faziam ideia de que estavam financiando Los Alamos ou os projetos em Chicago e no Tennessee. Los Alamos, or what was going on in Chicago, or what was going on in Tennessee. But anyway, Hoje vivemos numa sociedade que está muito além de tudo o que Ben Franklin poderia imaginar. E conseguimos avançar em alguns dos ideais que ele acreditava, como o de que todos os homens são criados iguais, por exemplo. Mesmo tendo cometido muitos erros, avançamos na direção certa. Mas agora enfrentamos desafios que eu realmente não sei como Ben Franklin resolveria. Por exemplo, o que fazer quando armas de destruição em massa estão nas mãos de vários países? Ou quando a visão de mundo se resume a vencedores e perdedores, e os vencedores humilham os perdedores? Vou deixar que as próximas gerações resolvam isso. Mas ainda assim, os Estados Unidos continuam sendo o melhor lugar e a melhor época da história para estar vivo. Pense só. 200 anos atrás, se você tivesse um dente ruim, alguém simplesmente arrancava ele e te dava um gole de uísque. Ou pense no meio oeste americano, onde as pessoas esperavam o rio Missouri congelar para atravessar com uma carroça, às vezes com uma mulher grávida dentro. É simplesmente inacreditável tudo o que aconteceu de positivo na minha vida. E a pergunta agora é, como a gente mantém isso? E mais, como a gente melhora isso? Para mim, tudo começa com uma moeda estável, com uma moeda que não seja desvalorizada. Porque quando a moeda perde valor, quem confiou no governo sai prejudicado. E quem soube se aproveitar disso fica ainda mais rico. E eu não acho que você queira viver numa sociedade que funciona assim. Enfim. I don't think you want a society that operates in that manner. So anyway...